Ainda bem que Cristo Jesus purificou todos os alimentos, viu? Porque eu estou com uma vontade de comer uma feijoada com aquele rabinho, com aquela costelinha. Se liga aí. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Marquinhos Oliveira DV7. Hoje abordaremos um assunto intrigante e confesso que tem gerado discussões acaloradas sobre este assunto. Infelizmente, queridos, muitas pessoas, queridos irmãos sinceros e honestos, têm interpretado mal alguns textos referente à alimentação. Eles têm atribuído alguns textos que até Cristo Jesus utilizou para dizer que agora alguns alimentos podem ser consumidos, ou digamos até que todos os alimentos agora eles podem ser consumidos, inclusive os impuros. Mas será que de fato Cristo Jesus, sendo Deus imutável, um Deus que não há mudança nem sombra de variação, ele mudaria o seu conceito referente ao Antigo Testamento agora para o Novo Testamento, para Brit Hadashah? Eu convido vocês, queridos, a estudarem comigo o capítulo 15 de Mateus, com enfoque aqui no versículo 11. Por quê? Porque o versículo 11, muitas pessoas têm atribuído este verso para garantirem que agora nós podemos comer qualquer tipo de alimento, inclusive os abomináveis, inclusive os impuros, que são mencionados lá no capítulo 11 de Levítico. Se você prestar atenção, na sua Bíblia, você vai ver uma listinha bem grande de alguns alimentos que o Senhor nos proíbe a comer. E este verso 11 do capítulo 15 de Mateus, muitas pessoas têm dito que agora Cristo Jesus purificou, porque aquilo que entra não contamina o homem, e sim o que sai. Mas será que de fato Jesus está falando sobre alimentação? Porque você sabe muito bem, estudioso da Bíblia, que nós não podemos nos embasar somente em um verso. Nós precisamos entender o contexto tanto imediato quanto remoto para chegar numa compreensão mais pontual do texto. Infelizmente, pessoas têm criado doutrinas baseadas apenas em um verso, e isto é muito perigoso. Isto é muito perigoso, porque as pessoas acabam tendo uma compreensão totalmente equivocada referente ao texto que está nos apresentando, a ideia que o texto nos apresenta. Então, queridos, eu quero estudar com vocês o capítulo 15, versículo 11, só que eu vou ler aqui o verso 10 e o 11, e aí a gente vem pontuando algumas coisas para trazer aí luz para o nosso estudo neste momento, tá bom? Ou neste vídeo. Na minha tradução diz assim, queridos: "E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem." Olha só o que o texto diz. Se nós fazermos uma leitura superficial, obviamente a gente vai ter uma compreensão de que aquilo que eu como não me contamina, não tem influência nenhuma de contaminação, de impureza. Porque Jesus disse que o que contamina o homem é o que procede de dentro, é o que vem de dentro, né? Só que para a gente entender este verso, nós precisamos ler alguns versículos, tanto anteriores quanto os posteriores. Como, por exemplo, o versículo 1 e 2. Olha só que interessante. "Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos?
pois não lavam as mãos quando comem. Então aqui, queridos, os fariseus, escribas, né, os mestres da lei, foram interrogar Jesus porque os seus discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. E diz a tradição judaica que para comer alimentos eles teriam que fazer a purificação das mãos através da água, através da lavagem das mãos, com a lavagem pelas águas ali, né? E interessante que Cristo Jesus, ele rebate esta questão aqui dizendo no versículo 3, olha só. Ele, porém, lhes respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe. Então a gente lendo este texto, versículo 3, a gente percebe que Cristo Jesus ele está rebatendo com algo moral. Jesus ele está usando a mitzvah para rebater este questionamento dos fariseus. Olha, vocês são tão tradicionais assim, vocês são tão pontuais na observância da lei, da tradição, só que vocês têm negligenciado alguns pontos importantes, porque a mitzvah orienta que vocês honrem seu pai e a sua mãe, mas vocês não estão fazendo isso. Entende? Então Cristo Jesus aqui ele está levantando algo moral. E se nós analisarmos o versículo 17 até o 20, Cristo Jesus aqui ele é muito mais direto, muito mais enfático. Olha só. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Ele está falando assim, você come e depois faz o cocôzinho, tá bom? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então a gente vê aqui que Cristo Jesus está falando assim, olha, você que come sem lavar as mãos, fique tranquilo, não vai te contaminar. Mas o que contamina o homem, o que vai te contaminar e obviamente contaminar outras pessoas, é o que procede do teu coração, da tua leve. Porque do teu coração procede maus desígnios. Blasfêmia, adultério, prostituição, morte, roubos, furtos. Entendem? Compreendem? Então a gente vê aqui, queridos, lendo apenas estes textos, a gente percebe que o contexto aqui não está falando sobre alimentação. A grande questão aqui é que os judeus estavam indignados que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Simples assim. Simples assim. E tem um detalhe muito interessante, porque se tratando de judeus, obviamente eles não estavam comendo comidas imundas, comidas abomináveis, como está descrito no livro de Levítico, capítulo 11. O porco, o camarão, o lagostim, a lagosta, os peixes de couro que não tem barbatanas e escamas, o morcego, o camelo, entre outros animais que contém ali no livro de Levítico, capítulo 11. Obviamente, não se trata de alimentação. Ponha isso na tua cabeça. Cristo Jesus, ele não está permitindo comer qualquer coisa, qualquer tranqueira. Obviamente que não, porque o texto aqui não está falando de alimentação. Então, quando alguém vier perguntar sobre esta questão, você já vai estar ciente que o capítulo 15 não fala de alimentação. Ok? Beleza? Tranquilo?
Eu quero estudar com vocês, queridos, agora um outro texto, e este texto é fantástico. E você sabe muito bem da história, né? Que se encontra lá no livro de Atos, capítulo 10. Livro de Atos, capítulo 10, a partir do verso 9. Que a gente encontra a historinha ali de Pedro com Cornélio, né? Pedro, ele tem uma visão de um lençol com alguns animais. E a voz que ele ouve pede para que ele coma aqueles animais, para que ele mate e coma os animais. E aí eu quero ler o verso 14 do capítulo 10 de Atos. Olha que interessante aqui, queridos. Verso 14 diz assim: Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Pedro está falando que jamais entrou coisas imundas ou comuns na boca dele. Olha que interessante, porque o texto ele não fala somente de coisas imundas, mas fala de coisas comuns. Não seria então interessante Pedro tirar todos os alimentos imundos, abomináveis e comer somente os comuns? Não, obviamente que não. Por quê, queridos? Os judeus, por serem tão fechados, restritamente fechados, eles não entravam em casas que fossem de pessoas que não fossem judias. Por quê? Porque se eles entrassem em casas de pessoas que não fossem judias, eles estariam sendo contaminados. Eles se contaminariam pelo fato de entrarem em casas que não fossem judias, pessoas judias. E essa questão é tão séria que até mesmo os alimentos que tivessem contato com outros alimentos impuros, eles se tornariam impuros. Olha que interessante. Então, quando a gente analisa o texto, quando a gente faz uma exegese, a gente faz uma aplicação hermenêutica sincera e com qualidade, a gente vai perceber aqui que o contexto do capítulo 10, do verso 9 em diante, não se trata de alimentação. Não se trata de alimentação. Quer ver um detalhe? Vamos analisar aqui duas palavrinhas. Pedro ele fala que jamais comeu coisas comuns e coisas imundas. O texto diz isso no verso 14. Olha só que lindo, gente. Esta palavrinha imunda ou imundo vem da palavra grega akatartos. Esta palavrinha akatartos, ela traz uma conotação de algo contaminado, algo sujo, impuro mesmo, sabe? Algo abominável. Então esta palavra imunda é referido a isso mesmo, tá? A palavra akatartos se refere a comidas abomináveis. Só que Pedro aqui ele menciona comidas comuns. E o que seriam estas comidas comuns? A palavra grega aqui para comum, né, como está aqui na tradução, alguma comum, coisa alguma comum, é a palavra koinos. Esta palavra koinos, ela significa comum, só que ela tem uma conotação de algo que é comum e passou a ser abominável, passou a ser impuro, passou a ser profano. Olha que interessante. E o que Pedro está falando aqui? Senhor, eu nunca comi coisas akatartos, coisas abomináveis, e eu também nunca comi comidas koinos, ou seja, comidas que passaram a ser impuras, passaram a ser profanas. E por que disso? Porque um alimento que é puro, que é limpo, e tem contato com alimentos impuros, abomináveis, eles se tornam
impuros e abomináveis. Olha só que coisa louca. Então Pedro ele não come os alimentos comuns porque estes alimentos comuns também eram impuros. Eles se tornaram impuros pelo fato de estarem em contato com alimentos abomináveis. Então era esta ideia que os judeus tinham, tanto com alimentação e outras questões também, como por exemplo, a questão de não entrar em residências de pessoas que não eram judias, porque elas estariam em contato com pessoas abomináveis, pessoas contaminadas. Olha só que doido isso, né? E quando a gente percebe aqui no contexto, quando a gente faz uma leitura mais atentiva, a gente vai perceber que justamente isso mesmo que estava acontecendo. Por exemplo, aqui no verso 25 em diante, olha só que Pedro diz. Aconteceu que indo Pedro, ou na verdade o relato diz, né? Aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, olha só o que Pedro fala agora ali para aquelas pessoas que estavam reunidas com Cornélio. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum koinós e ou imundo akatartós. Veja, então Pedro aqui, ele está mencionando para Cornélio e todos aqueles que estavam reunidos, que o judeu nunca entraria numa casa ou nem mesmo se aproximaria de pessoas que não fossem judias, porque eles seriam contaminados por estas raças. Mas aí a gente encontra aqui o contexto do capítulo 10, do verso 9 em diante. Porque se a gente analisar aqui, na última parte do verso 28, Pedro fala assim, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. E aí a gente pula aqui para o versículo 34, olha só que diz. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. E aí a gente lê o verso 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Este é o Senhor de todos. Então a gente vê aqui no capítulo 10, do verso 9 em diante, que o contexto está falando sobre acepção de pessoas. Simples assim e ponto. Pedro, ele não comeria aqueles animais porque, obviamente, eles eram impuros, mesmo os comuns. Porque os comuns agora passaram a ser abomináveis. Então, esta visão que Pedro teve foi referente a que Deus não faz acepção de pessoas. Da mesma forma que Adonai é Deus de Israel, ele também é Deus dos gentios, de outros povos, de outras raças. Compreendem? Então aqui, amados, o capítulo 10 do livro de Atos, assim como o capítulo 15 de Mateus, não se trata de alimentação. Deus está usando uma imagem daquilo que, obviamente, eles não praticavam para mostrar algo muito superior, que é a acepção de pessoas.
Simples assim, amados. Tanto o capítulo 15 de Mateus quanto o capítulo 10 de Atos, a partir do verso 9, a gente vê aqui que o contexto, ou os contextos, se referem a pessoas, a coisas morais, e não a lei dietética, e não a questão alimentar. Tá bom, queridos? Amém por isso? O desejo do meu coração é que vocês, de fato, estudem a Bíblia, leiam atentamente o texto, busquem referências em outros lugares, pesquisem na internet, nós temos materiais maravilhosos, materiais secundários que nos trazem luz sobre estes assuntos, sobre estas questões que são importantíssimas. Queridos, a questão alimentar, a lei dietética, ela vai muito além do que algo de saúde. É algo de santidade. Porque lá em Levítico capítulo 11, versículo 44 até o 47, Deus pede para que o povo seja santo assim como ele é santo, só que a condição de santidade é a alimentação. Vocês podem verificar lá. E aí a gente vai lá para 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que Paulo fala: quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, mas façam para a glória de Deus. Por que Paulo está falando isso? Porque de acordo com o capítulo 6, versículo 19 e 20, Paulo fala que nós somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele faz morada em nós. Agora, como que o Espírito Santo vai habitar em templo imundo? Imundo não tem como. Não tem possibilidade nenhuma. E uma das fontes, das maneiras para que eu venha contaminar a minha vida é através da alimentação. Compreendem? Eu poderia mencionar aqui Romanos 14 também, que Paulo fala ali que nós não podemos julgar entre dias e dias o que o homem venha a comer ou não. Ali não está falando nada sobre a questão do sábado, memorial da criação, ou alguma coisa moral. Mas Paulo está falando de coisas que eram sacrificadas a ídolos, apresentadas a ídolos ali. Entendem? Então, amados, em nome de Jesus, procurem se atentar a esta questão que é tão importante. Porque lá em Isaías 65, verso 3 e 4, lá diz que Deus se irrita profundamente com quem come porco, com quem come pratos abomináveis. E estes pratos abomináveis é o que são apresentados em Levítico capítulo 11. Ok? Que Deus os abençoe poderosamente. Deixem aqui nos comentários a sua opinião, alguma coisa assim que você não corrobora. Deixa aqui para a gente estudar juntos, a gente vai se falando, a gente vai discutindo sobre essas questões tão importantes, tá bom? Não esqueça de deixar um like, ative os sininhos das notificações, né, para que vocês recebam essas notificações cada vez que eu postar um vídeo. E nós vamos crescer na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e, obviamente, no conhecimento do reino de Deus também, tá bom? Fiquem com Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.